Lá, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito? Todo aquele que se eleva será rebaixado. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. Instruções dos espíritos. O orgulho é a humildade. Missão do homem inteligente na terra. O que é preciso entender por pobres de espírito? Item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Item 2. A incredulidade zomba deste ensinamento moral. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como tem zombado de outras afirmativas de Jesus, por não as entender. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos da inteligência, mas sim aos humildes. Ele disse que é deles o reino dos céus, e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de cultura, segundo o mundo, geralmente têm uma opinião tão elevada de si mesmos e de sua superioridade, que olham as coisas divinas como desprezíveis para merecer sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, em suas vaidades não podem se levar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo e a todos os leva a negar forçosamente o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. Se consentem em admiti-la, negam-lhe um de seus mais belos dons divinos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que só eles já bastam para bem governá-lo. Consideram sua inteligência como se fosse a medida da inteligência universal, e julgando-se aptos a entender tudo, não creem na possibilidade daquilo que não entendem. E, quando opinam sobre alguma coisa, consideram os seus julgamentos como definitivos e inapeláveis, ou seja, indiscutíveis. Quando se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima de sua capacidade de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta contra a ideia de que haja alguma coisa acima da qual não se possam colocar e que os faria descer do seu pedestal. É por isso que apenas têm sorrisos de desdém por tudo o que não é do mundo físico e visível. Eles se atribuem grande cultura e ciência para acreditarem nessas coisas, que pensam ser boas, segundo eles, para as pessoas simples, considerando aqueles que as levam a sério como pobres de espírito. Entretanto, digam o que disserem, forçosamente entrarão, como todos os outros, no mundo invisível que ridicularizam. E aí que seus olhos serão abertos e que reconhecerão seu erro. Porém, Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu a sua majestade e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem dar a ambos um tratamento igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é lá admitido sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. Que o inculto que possui essas qualidades será preferido, e não o sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam dele, e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de submissão a Deus, o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade futura do homem, ser pobre de espírito no sentido do mundo e rico de qualidades morais. Super bem explicado, não tá? Ainda mais nos dias de hoje. De uma forma bastante simples. A gente está tendo muitas discussões nesse sentido. Se devemos seguir a ciência ou se devemos seguir Deus. Se devemos seguir os ensinamentos de Jesus ou se devemos seguir algumas
regulações, algumas manifestações, alguns decretos, algumas resoluções de secretarias de saúde, etc. O que devemos fazer? Kardec sempre nos disse que deveríamos seguir a ciência. Não, entretanto, Kardec também se transformou em um homem de Deus, por assim dizer, porque ele percebeu que a ciência estava intimamente ligada com as leis universais e com Deus. Então, não dá para você dizer que você concorda com uma coisa e não com a outra. Chico Xavier foi colocado à prova muitas vezes em que situações que o cutucavam e diziam assim, mas a ciência não está dizendo isso. E ele respondia, mas a ciência dirá, né? Com outras palavras, tá? Mas isso vai ser demonstrado, isso vai ser provado pela ciência. Um exemplo muito simples é que hoje já existem câmeras fotográficas que conseguem fotografar a alma, a aura, os chakras, etc. Né? E isso é algo que antigamente não seria possível. Muito bem. Mas qual é o problema desse dicotomismo, talvez? O problema é a pessoa que acredita na ciência se colocar num patamar tão intelectualizado e tão orgulhoso que deixe Deus para baixo, assim como que pisoteie, que humilhe aqueles que às vezes sejam mais simples intelectualmente, mas que levem Deus no coração. E aqui fica claro que bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Isso significa o quê? Que entre um grande homem de ciência e uma criatura mais simplória, uma criatura mais humilde, uma criatura mais ignorante, que tenha humildade e que tenha Deus dentro do coração, se tiver que escolher quem é que vai ter preferência, a preferência vai ser do humilde e não do intelectualizado orgulhoso. O orgulho é o pai de todos os males. Já falei isso em muitas de minhas palestras. E a humildade é a nossa virtude maior que temos que trabalhar por alcançá-la. A humildade é a virtude que mais nos aproxima de Jesus, que mais nos aproxima de Deus. E o orgulho é aquele defeito que mais nos afasta. Quem são os pobres de espírito? São as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes. Tá? E quem são o contrário? Os orgulhosos, né? Os que se julgam, às vezes, elitizados ou qualquer coisa do gênero. Então, claríssimo, como diz uma amiga, clarividente. Que consigamos alcançar a pobreza de espírito, que consigamos alcançar a humildade em nossos corações.